Se você chegou até aqui, já sabe, o mundo está barulhento demais. Tudo o que você quer agora é desligar. Sente isso? Esse peso sobre os ombros, o zumbido na mente. Ele tenta te prender, mas você está aqui para soltar. Então, respire fundo, devagar. Deixe o ar preencher cada canto do seu ser. E ao expirar, libere o que não te serve mais, porque você está no lugar certo. Muito bem-vindo a este refúgio. Neste canal você encontra histórias contadas em um ritmo calmo. Elas são tecidas com riqueza de detalhes, pensadas para acalmar a mente, relaxar o corpo e te ajudar a dormir profundamente. Sinta a maciez das palavras enquanto elas envolvem você. A história de hoje é uma das mais tranquilas que você já ouviu. Permita-se ser levado. Ela foi feita para você, para este exato momento de paz que você busca. Confie no caminho. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like agora mesmo. Ajude essa voz a chegar a mais corações, a mais mentes cansadas. E se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história. Sua presença aqui é valiosa. Comente aqui embaixo, com um sussurro da sua alma, de onde você está me ouvindo. Eu amo saber até onde essas histórias estão chegando, tocando vidas. É uma conexão silenciosa, mas poderosa. E compartilhe com alguém que você conhece, que também adora adormecer ouvindo uma boa história. Alguém que merece uma noite de sono leve, longa e cheia de paz. Pense em quem precisa desse abraço. Agora, puxe sua coberta. Sinta o tecido macio contra sua pele. Ajuste o volume. Deixe a voz guiar. Feche os olhos, devagar. Sinta suas pálpebras pesando, porque a nossa história vai começar. O som da terra. Imagine-se, você é Elion. Veste um gibão de linho grosso, cor de terra úmida, macio e quente. Seus cabelos, da cor do entardecer, estão levemente revoltos pelo vento suave. Em seus pés, botas de couro macio, já amaciadas por muitos caminhos. E nas mãos, uma pequena trouxa de tecido, vazia, mas pronta para acolher as belezas que a jornada pode oferecer. O caminho de terra é estreito. Você o sente sob suas botas, uma textura irregular de cascalho e terra batida. Ele se desenrola à sua frente, como uma fita marrom que serpenteia entre colinas. Cada passo é lento, deliberado, deixando para trás as pegadas recém-deixadas por carroças de madeira que passaram antes de você. O sol, naquele fim de tarde de outono, se inclina com timidez. Atrás das colinas, grandes e arredondadas, cobertas de vegetação seca e dourada, é um dourado quase palha, que brilha sob a luz esmaecida. Os raios, agora quase alaranjados, atravessam a bruma fina do campo. Essa bruma dança no ar, iluminando partículas de poeira que flutuam preguiçosamente. Elas parecem pequenas fadas de luz, cintilando antes de desaparecerem. Você caminha devagar. O cascalho range suavemente sob seus pés. Um som satisfatório, como uma canção discreta do chão. Ao redor, os campos de trigo, já colhidos, mostram apenas pequenos tufos esquecidos. Eles são restos de uma estação farta, e agora dançam com o vento, como pequenos espíritos dourados se despedindo do dia. Sinta a brisa suave roçar seu rosto. As árvores ao longo do caminho, algumas oliveiras com seus troncos retorcidos e prateados, outras castanheiras com folhas já começando a amarelar, se agitam suavemente. Suas folhas já começam a cair. Algumas folhas secas flutuam no ar, girando em uma dança lenta, como se dançassem uma valsa antiga. Elas descem sem pressa, até tocarem o solo com delicadeza, como um beijo final do outono. Observe a quietude que se instala. À sua esquerda, há uma pequena plantação de ervas. Sinta o aroma que permeia o ar. Alecrim, com seu cheiro fresco e revigorante. Sálvia, terrosa e acolhedora. Lavanda, doce e relaxante. É um perfume natural que purifica cada inspiração. Uma abelha solitária ainda trabalha, mesmo no fim do dia, visitando uma flor roxa já quase fechada. Seu trabalho é incansável, mas gentil. O som das asas da abelha é leve, mas perceptível,
Um zumbido suave, quase um sussurro vibratório, quase meditativo. Você se aproxima de uma casa feita de pedras gastas e madeira escura. A madeira envelhecida pelo tempo, mas sólida. A fumaça que sai da chaminé desenha espirais contra o céu. Um cinza suave que se dissolve lentamente no azul profundo do crepúsculo. É um convite visual, um sinal de vida e calor. A porta range suavemente ao se abrir, um som acolhedor, e uma senhora com cabelos grisalhos presos por um lenço de linho simples e branco espreita. Seus olhos são gentis, marcados por rugas de anos de trabalho e sabedoria. Ela carrega uma cesta de vime com raízes recém-colhidas, beterrabas vermelhas, cenouras alaranjadas e nabos brancos, com a terra ainda fresca em suas superfícies. O cheiro de terra e vegetais frescos emana dela. Ela cumprimenta você, Elion, com um sorriso sereno, uma leve inclinação da cabeça. Não há palavras, apenas a gentileza do olhar. Ela volta a caminhar para dentro, deixando a porta entreaberta. Um convite silencioso para você entrar. O calor do lar já começa a alcançá-lo. Ao entrar, tudo parece acolhedor. As paredes são cobertas por tapeçarias feitas à mão, com desenhos rústicos de árvores e animais, em tons de verde musgo e marrom. A luz amarelada de uma vela grossa, feita de cera de abelha, arde com suavidade sobre a mesa de madeira rústica, criando sombras dançantes. Um cheiro quente invade suas narinas. É a sopa de legumes com seu aroma reconfortante, misturado ao pão fresco que foi assado há pouco, e ervas secas penduradas perto do fogo. O fogo na lareira estala, produzindo um som seco e rítmico, uma pulsação constante que acalma. As chamas refletem nas panelas de cobre penduradas na parede, lançando brilhos dourados e avermelhados. Uma chaleira de ferro, preta e robusta, ferve lentamente sobre as brasas, liberando um vapor suave. A cada minuto, o som da água borbulhando cresce, como um sussurro que quer contar uma história antiga. Você senta num banco de madeira escura, entalhado com simplicidade. Ele range suavemente ao acomodar seu peso, como se reconhecesse sua presença. A temperatura no interior é perfeitamente agradável, um contraste bem-vindo com o frescor do entardecer lá fora. O calor da lareira começa a soltar as tensões do seu corpo, um a um. Você, Elion, observa tudo em silêncio. O movimento lento e hipnotizante da chama, a luz dourada que se espalha sobre a mesa, o reflexo do cobre nas panelas, a sombra das traves de madeira no teto, que parecem galhos de uma árvore gigante. Em cima da lareira, ramos de lavanda secos balançam levemente com o vento que entra pelas frestas da janela, liberando um perfume discreto. Um gato cinza, com pelagem macia e densa, enrolado em um cesto de palha, levanta a cabeça por um momento, olha para você com preguiça em seus olhos âmbar e volta a dormir, ronronando profundamente. E então, a chaleira começa a cantar, um assobio leve, agudo, mas incrivelmente suave, quase como uma flauta distante, um som que convida à quietude. A senhora, com seus movimentos lentos e deliberados, volta à cozinha. Ela pega um pano grosso para não se queimar, levanta a chaleira e despeja a água fervente sobre folhas verdes em uma tigela de cerâmica rústica, com desenhos simples. O aroma doce e terroso de camomila preenche o ar envolvendo você em uma névoa calmante. Ela sorri novamente, um sorriso de pura gentileza. Coloca a tigela fumegante diante de você e se senta no banco oposto. Não há pressa, não há urgência, apenas o crepitar do fogo na lareira, o cheiro da terra que permeia a casa e a promessa de uma noite tranquila. É um convite à paz no coração de um vilarejo esquecido pelo tempo. O tempo passa devagar dentro daquela casa antiga. A luz do sol já não entra mais pela janela, mas um brilho ambarino, vindo das chamas, ilumina os objetos com um tom quase mágico, transformando o ordinário em extraordinário. Você, Elion,
Segura a tigela de cerâmica entre as mãos. Ela está quente, um calor suave que penetra na pele, espalhando conforto. O cheiro da camomila recém-infusionada sobe lentamente até o nariz, trazendo uma paz difícil de descrever. Cada gole é morno, reconfortante e de alguma forma familiar. É um gosto de infância, de silêncio, de cuidado, como se cada fibra do seu corpo agradecesse por essa pausa, por essa nutrição. Enquanto bebe, você observa a senhora acendendo outra vela, ainda mais grossa, que repousa em um castiçal de ferro trabalhado, escuro e robusto. O pavio crepita brevemente antes de estabilizar, lançando uma luz trêmula sobre a parede de pedras arredondadas. As sombras dançam. No canto do cômodo, pendurado em ganchos de madeira, está um molho de ramos secos, arruda, com seu cheiro forte e protetor. Manjerona, doce e picante. Malva, suave e floral. Plantas que ela mesma colheu ao amanhecer, quando a neblina ainda tocava o solo como um véu etéreo. Cada ramo está amarrado com uma fita de linho envelhecida, tingida com corantes naturais, extraídos de raízes e cascas de árvores, em tons terrosos. O silêncio da casa é profundo, mas não vazio. Ele é preenchido por pequenos sons que juntos compõem uma sinfonia de tranquilidade. O ronronar do gato, agora mais perto de seus pés, constante e vibrante. O som do líquido ainda fervendo suavemente na panela. Um murmúrio distante. O estralar da madeira que queima. Um ritmo lento e consolador. E o leve chiado da brisa entrando por uma fresta na janela. Um sopro fresco. Do lado de fora, as sombras da noite cobrem lentamente o vilarejo. A cada minuto, a escuridão se aprofunda, mas sem ameaça. Ela chega como um cobertor grosso, macio, cobrindo o mundo, convidando todos a repousar. É uma escuridão protetora. Você termina seu chá e repousa a tigela na mesa, com um gesto lento, quase meditativo. A madeira do tampo absorve o calor residual e o cheiro das ervas ainda paira no ar, como uma nuvem invisível de calma, uma sensação de plenitude. A senhora se levanta e, com passos tranquilos e leves, aproxima-se da lareira. Ela pega uma pequena vassoura, feita de galhos secos, amarrados com barbante, e começa a varrer em movimentos curtos e precisos, varrendo as cinzas, apenas para garantir que nenhuma brasa tenha escapado. Cada movimento é feito com respeito, quase um ritual, como se houvesse algo sagrado naquele gesto cotidiano. Ela não fala muito, mas sua presença transmite uma sabedoria antiga, como se carregasse dentro de si as estações passadas, as chuvas, os verões e os longos invernos. Você nota um caderno de couro sobre a estante, com páginas feitas à mão, amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, vê desenhos simples de plantas e animais, folhas prensadas, receitas de infusões e histórias anotadas com caligrafia arredondada. Há até versos soltos, pequenas orações para a colheita, bênçãos para noites difíceis, poemas sobre a passagem do tempo e a beleza da vida simples. A luz das velas vai diminuindo, as chamas dançando. A casa respira lentamente, como um ser vivo adormecendo. Nada se move com pressa, nada precisa ser apressado. Há uma beleza rara em simplesmente estar ali, em paz, no presente, naquele abrigo quente, protegido do mundo lá fora. Sinta essa segurança, essa calma. Você se recosta, sentindo o banco ranger de novo, um pequeno suspiro da madeira. O calor da lareira chega como um abraço silencioso, suave e constante. A madeira perfumada estala suavemente, lembrando que tudo está vivo, mesmo na quietude mais profunda. E assim, o tempo passa. As horas se alongam como o som de uma nota sustentada, vibrando no ar. E a sua mente, Elion, vai se desprendendo das pressões do hoje. O corpo relaxa, afundando na maciez. A alma silencia. Lá fora, a noite chegou por completo. O vilarejo está mergulhado em sombras suaves, mas não há medo. A escuridão é acolhedora, como o abraço de um cobertor antigo, denso
quente e familiar. Você se levanta lentamente do banco, com movimentos calmos, cada músculo relaxado, e se aproxima da pequena janela de madeira, rústica e sólida. A vidraça, levemente embaçada pelo ar quente da casa, revela uma cena que parece saída de uma pintura. A rua de terra batida lá fora, levemente iluminada por tochas presas em suportes rústicos nas paredes das casas. A fumaça subindo lentamente das chaminés das casas próximas, pequenas colunas etéreas contra o céu, e o céu, agora completamente escuro, um veludo azul marinho, pontilhado por incontáveis estrelas. Uma delas brilha mais intensamente, um ponto de luz que parece piscar apenas para você. Talvez seja apenas imaginação, ou talvez, naquela noite, ela tenha mesmo algo a dizer, uma mensagem silenciosa, apenas para quem sabe ouvir. Você observa por um tempo, imerso na quietude, nenhum som de passos, nenhum ruído mecânico, apenas o assobio leve do vento entre as folhas secas das árvores, um murmúrio quase inaudível, e o latido distante de um cão que já começa a cochilar na soleira de uma porta qualquer, um som que se perde no silêncio. Na casa ao lado, você não vê a cena, mas escuta o som, o rangido rítmico da madeira de um berço, feito à mão, um canto de ninar em latim antigo, quase murmurado, suave e melancólico, e o leve chocalho pendurado no berço, feito com sementes secas, dentro de um pequeno couro costurado, um som gentil. Tudo tem cheiro. A noite tem cheiro de cinzas e hortelã selvagem. O interior da casa tem aroma de história, de madeira envelhecida e memórias guardadas. O chão tem a textura das décadas sob seus pés. As paredes, com pequenas rachaduras no reboco de barro, contam mais sobre a passagem do tempo do que qualquer livro. No centro do ambiente, um banquinho baixo serve de altar doméstico. Nele repousa uma vela de cera pura, exalando um perfume doce. Um pequeno crucifixo esculpido à mão, simples e belo, e um ramalhete seco de flores de campo, amarrado com um barbante. Não é ostentação, é devoção simples, silenciosa, um sinal de que aquela casa confia na eternidade das coisas pequenas, na fé que reside na quietude. Você caminha um pouco mais, Elion, não por obrigação, mas porque é bom sentir o chão firme sob seus pés, o ar leve e fresco no rosto, e o silêncio que parece abraçar tudo em volta, uma presença tangível. O caminho agora passa por uma estreita passagem entre duas casas, as paredes de pedra escura, cobertas por trepadeiras adormecidas. Pequenos musgos crescem entre os tijolos, como se tivessem sido plantados ali de propósito, adicionando um verde vibrante. Ao cruzar o beco, você encontra um pequeno riacho, estreito, mas constante. A água escorre como uma linha de seda líquida, contornando as pedras lisas que o tempo modelou em formas perfeitas. Sinta a frescura que ele emana. O som do riacho é tão suave que quase não se ouve, mas basta se aproximar um pouco e você percebe o ritmo, uma canção contínua e paciente da natureza. Você se agacha, molha as mãos na água fresca. Ela é limpa, translúcida, sente-se viva, como se também ela estivesse ali apenas para acalmar. Ao lado do riacho, há um banco de madeira entalhado à mão, as bordas suavizadas pelo uso de tantos anos. E alguém anônimo, deixou ali um pequeno pão embrulhado em linho e um frasco de barro, talvez para quem passar com fome. Um gesto de pura generosidade. Você se senta nesse banco, olha para a água, escuta o som, sente a madeira fria e lisa sob suas mãos e percebe como tudo ali é gesto, tudo ali é doação. Não há câmeras, não há grades, não há pressa. A confiança faz parte da paisagem. Do outro lado do riacho, uma família dorme em uma casa com janelas abertas, confiando na noite. Você vê a sombra dos corpos deitados lado a lado, em esteiras de palha. O pai e a mãe, 2 filhos pequenos, estão tão próximos que se tocam mesmo no sono. A respiração deles forma um ritmo coletivo, como uma música feita de paz.
A lua agora está mais alta, um disco prateado no céu, e seu reflexo na água se move de leve, parece olhar de volta para você, e você sente que poderia viver ali para sempre, porque ali nada é demais, nada é barulhento, nada é urgente. A mente começa a desacelerar, o corpo, quase imóvel, entra num estado de repouso profundo, e por alguns minutos você se esquece de quem é, de onde veio, de para onde vai. Você apenas é, assim como o riacho, como a pedra, como o banco de madeira, como a casa de janela aberta, como a vela que ainda arde em algum canto invisível da noite. Tudo ali está presente, e tudo ali sabe esperar. Você continua sentado naquele banco, Elion, mas agora nem percebe mais o tempo passar. O som do riacho é constante, como uma canção de ninar, que a natureza repete há séculos. A água corre sempre, sempre no mesmo ritmo, como se quisesse ensinar ao mundo que não é preciso pressa para chegar a algum lugar. As árvores ao redor se inclinam levemente com o vento. O farfalhar das folhas é suave, como se as copas das árvores se cumprimentassem antes de adormecer. Do alto de uma das colinas, uma luz se apaga, a última vela da última janela. Agora o vilarejo está completamente entregue à noite. Você ouve bem ao longe o som de um sino muito pequeno, talvez um sino de vento pendurado numa varanda, balançando com o sopro gelado da madrugada. Ele toca como um sussurro metálico e desaparece no ar. Não há mais movimento, não há vozes, não há pegadas frescas no barro úmido da rua. Tudo está em repouso. Você se recosta no banco, olha para cima. As estrelas ainda estão lá, fiéis e cintilantes. E agora, uma delas cruza o céu devagar, uma linha de luz sutil, como se respeitasse o ritmo daquele mundo, como se soubesse que não deve acordar ninguém. Ao lado do banco, pequenas flores noturnas começam a se abrir, brancas, quase translúcidas. Exalam um perfume suave que mistura mel e capim fresco. Você respira profundamente, sentindo o ar puro, e algo dentro de você se alinha, como se seu coração agora batesse no mesmo compasso da noite. Você fecha os olhos, não para dormir, mas porque o corpo já não sente mais necessidade de olhar. O que importa agora não se vê, se sente. Você sente o chão abaixo de você, sente o sopro do vento na nuca, sente o calor suave do próprio corpo e sente uma presença invisível, algo maior, e como se tudo estivesse certo. A noite te acolhe como um útero, sem exigir, sem perguntar, apenas oferecendo paz. E você entende que ali, naquela vila antiga, sem tempo, sem pressa, sem barulho, você não precisa ser nada além de alguém que respira. E isso já é suficiente. Você ainda está ali sentado, silencioso, presente, mas tudo dentro de você, Elion, já começou a dormir. O corpo está leve, como se flutuasse. Os pensamentos desaceleraram até quase desaparecer. O som do riacho, o perfume das flores, o vento morno da madrugada, tudo se tornou um só tecido invisível que te embala. Ao longe, você escuta um barulho baixo. Não é um alarme, não é um ruído humano. É o som da natureza se preparando para mais algumas horas de silêncio. Talvez seja o bater das asas de uma coruja cruzando o céu, ou o estalar de um galho que caiu solto pelo vento. Talvez o ronco distante de algum animal adormecido num estábulo. Mas nenhum som é abrupto, nada é invasivo. É como se até os ruídos tivessem aprendido a respeitar o sono daquele lugar. A lua começa sua descida lenta atrás das montanhas. E porque você está no lugar certo. Muito bem-vindo a este refúgio. Neste canal, você encontra histórias contadas em um ritmo calmo. Elas são tecidas com riqueza de detalhes, pensadas para acalmar a mente, relaxar o corpo, te ajudar a dormir profundamente. Sinta a maciez das palavras enquanto elas envolvem você. A história de hoje é uma das mais tranquilas que você já ouviu. Permita-se ser levado. Ela foi feita para você, para este exato momento de paz que você busca. Confie no caminho. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like agora mesmo.
Ajude essa voz a chegar a mais corações, a mais mentes cansadas. E se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história. Sua presença aqui é valiosa. Comente aqui embaixo, com um sussurro da sua alma, de onde você está me ouvindo. Eu amo saber até onde essas histórias estão chegando, tocando vidas. É uma conexão silenciosa, mas poderosa. E compartilhe com alguém que você conhece, que também adora adormecer ouvindo uma boa história. Alguém que merece uma noite de sono leve, longa e cheia de paz. Pense em quem precisa desse abraço. Agora, puxe sua coberta. Sinta o tecido macio contra sua pele. Ajuste o volume. Deixe a voz guiar. Feche os olhos, devagar. Sinta suas pálpebras pesando, porque a nossa história vai começar. O som da terra. Imagine-se. Você é Elion. Veste um gibão de linho grosso, cor de terra úmida, macio e quente. Seus cabelos, da cor do entardecer, estão levemente revoltos pelo vento suave. Em seus pés, botas de couro macio, já amaciadas por muitos caminhos. E nas mãos, uma pequena trouxa de tecido, vazia, mas pronta para acolher as belezas que a jornada pode oferecer. O caminho de terra é estreito. Você o sente sob suas botas, uma textura irregular de cascalho e terra batida. Ele se desenrola à sua frente, como uma fita marrom que serpenteia entre colinas. Cada passo é lento, deliberado, deixando para trás as pegadas recém-deixadas por carroças de madeira que passaram antes de você. O sol, naquele fim de tarde de outono, se inclina com timidez. Atrás das colinas, grandes e arredondadas, cobertas de vegetação seca e dourada. É um dourado quase palha, que brilha sob a luz esmaecida. Os raios, agora quase alaranjados, atravessam a bruma fina do campo. Essa bruma dança no ar, iluminando partículas de poeira que flutuam preguiçosamente. Elas parecem pequenas fadas de luz, cintilando antes de desaparecerem. Você caminha devagar. O cascalho range suavemente sob seus pés. Um som satisfatório, como uma canção discreta do chão. Ao redor, os campos de trigo já colhidos mostram apenas pequenos tufos esquecidos. Eles são restos de uma estação farta e agora dançam com o vento, como pequenos espíritos dourados se despedindo do dia. Sinta a brisa suave roçar seu rosto. As árvores ao longo do caminho, algumas oliveiras com seus troncos retorcidos e prateados, outras castanheiras com folhas já começando a amarelar, se agitam suavemente. Suas folhas já começam a cair. Algumas folhas secas flutuam no ar, girando em uma dança lenta, como se dançassem uma valsa antiga. Elas descem sem pressa, até tocarem o solo com delicadeza, como um beijo final do outono. Observe a quietude que se instala. À sua esquerda, há uma pequena plantação de ervas. Sinta o aroma que permeia o ar. Alecrim, com seu cheiro fresco e revigorante. Sálvia, terrosa e acolhedora. Lavanda, doce e relaxante. É um perfume natural que purifica cada inspiração. Uma abelha solitária ainda trabalha, mesmo no fim do dia, visitando uma flor roxa já quase fechada. Seu trabalho é incansável, mas gentil. O som das asas da abelha é leve, mas perceptível. Um zumbido suave, quase um sussurro vibratório, quase meditativo. Você se aproxima de uma casa feita de pedras gastas e madeira escura. A madeira envelhecida pelo tempo, mas sólida. A fumaça que sai da chaminé desenha espirais contra o céu. Um cinza suave que se dissolve lentamente no azul profundo do crepúsculo. É um convite visual, um sinal de vida e calor. A porta range suavemente ao se abrir, um som acolhedor, e uma senhora com cabelos grisalhos presos por um lenço de linho simples e branco espreita. Seus olhos são gentis, marcados por rugas de anos de trabalho e sabedoria. Ela carrega uma cesta de vime com raízes recém-colhidas, beterrabas vermelhas, cenouras alaranjadas e nabos brancos, com a terra ainda fresca em suas superfícies. O cheiro de terra e vegetais frescos emana dela. Ela cumprimenta você, Elion, com um sorriso sereno, uma leve inclinação da cabeça.
Não há palavras, apenas a gentileza do olhar. Ela volta a caminhar para dentro, deixando a porta entreaberta. Um convite silencioso para você entrar. O calor do lar já começa a alcançá-lo. Ao entrar, tudo parece acolhedor. As paredes são cobertas por tapeçarias feitas à mão, com desenhos rústicos de árvores e animais, em tons de verde musgo e marrom. A luz amarelada de uma vela grossa, feita de cera de abelha, arde com suavidade sobre a mesa de madeira rústica, criando sombras dançantes. Um cheiro quente invade suas narinas. É a sopa de legumes com seu aroma reconfortante, misturado ao pão fresco que foi assado há pouco e ervas secas penduradas perto do fogo. O fogo na lareira estala, produzindo um som seco e rítmico, uma pulsação constante que acalma. As chamas refletem nas panelas de cobre penduradas na parede, lançando brilhos dourados e avermelhados. Uma chaleira de ferro, preta e robusta, ferve lentamente sobre as brasas, liberando um vapor suave. A cada minuto, o som da água borbulhando cresce, como um sussurro que quer contar uma história antiga. Você senta num banco de madeira escura, entalhado com simplicidade. Ele range suavemente ao acomodar seu peso, como se reconhecesse sua presença. A temperatura no interior é perfeitamente agradável, um contraste bem-vindo com o frescor do entardecer lá fora. O calor da lareira começa a soltar as tensões do seu corpo, um a um. Você, Elion, observa tudo em silêncio. O movimento lento e hipnotizante da chama, a luz dourada que se espalha sobre a mesa, o reflexo do cobre nas panelas, a sombra das traves de madeira no teto, que parecem galhos de uma árvore gigante. Em cima da lareira, ramos de lavanda secos balançam levemente com o vento que entra pelas frestas da janela, liberando um perfume discreto. Um gato cinza, com pelagem macia e densa, enrolado em um cesto de palha, levanta a cabeça por um momento, olha para você com preguiça em seus olhos âmbar e volta a dormir, ronronando profundamente. E então, a chaleira começa a cantar, um assobio leve, agudo, mas incrivelmente suave, quase como uma flauta distante, um som que convida à quietude. A senhora, com seus movimentos lentos e deliberados, volta à cozinha. Ela pega um pano grosso para não se queimar, levanta a chaleira e despeja a água fervente sobre folhas verdes em uma tigela de cerâmica rústica, com desenhos simples. O aroma doce e terroso de camomila preenche o ar, envolvendo você em uma névoa calmante. Ela sorri novamente, um sorriso de pura gentileza. Coloca a tigela fumegante diante de você e se senta no banco oposto. Não há pressa, não há urgência, apenas o crepitar do fogo na lareira, o cheiro da terra que permeia a casa e a promessa de uma noite tranquila. É um convite à paz no coração de um vilarejo esquecido pelo tempo. O tempo passa devagar dentro daquela casa antiga. A luz do sol já não entra mais pela janela, mas um brilho ambarino, vindo das chamas, ilumina os objetos com um tom quase mágico, transformando o ordinário em extraordinário. Você, Elion, segura a tigela de cerâmica entre as mãos. Ela está quente, um calor suave que penetra na pele, espalhando conforto. O cheiro da camomila recém-infusionada sobe lentamente até o nariz, trazendo uma paz difícil de descrever. Cada gole é morno, reconfortante e de alguma forma familiar. É um gosto de infância, de silêncio, de cuidado, como se cada fibra do seu corpo agradecesse por essa pausa, por essa nutrição. Enquanto bebe, você observa a senhora acendendo outra vela, ainda mais grossa, que repousa em um castiçal de ferro trabalhado, escuro e robusto. O pavio crepita brevemente antes de estabilizar, lançando uma luz trêmula sobre a parede de pedras arredondadas. As sombras dançam. No canto do cômodo, pendurado em ganchos de madeira, está um molho de ramos secos, arruda, com seu cheiro forte e protetor, manjerona, doce e picante, malva, suave e floral, plantas que ela mesma colheu ao amanhecer.
quando a neblina ainda tocava o solo como um véu etéreo. Cada ramo está amarrado com uma fita de linho envelhecida, tingida com corantes naturais, extraídos de raízes e cascas de árvores, em tons terrosos. O silêncio da casa é profundo, mas não vazio. Ele é preenchido por pequenos sons que juntos compõem uma sinfonia de tranquilidade. O ronronar do gato, agora mais perto de seus pés, constante e vibrante. O som do líquido ainda fervendo suavemente na panela, um murmúrio distante. O estralar da madeira que queima, um ritmo lento e consolador. E o leve chiado da brisa entrando por uma fresta na janela, um sopro fresco. Do lado de fora, as sombras da noite cobrem lentamente o vilarejo. A cada minuto, a escuridão se aprofunda, mas sem ameaça. Ela chega como um cobertor grosso, macio, cobrindo o mundo, convidando todos a repousar. É uma escuridão protetora. Você termina seu chá e repousa a tigela na mesa, com um gesto lento, quase meditativo. A madeira do tampo absorve o calor residual e o cheiro das ervas ainda paira no ar, como uma nuvem invisível de calma, uma sensação de plenitude. A senhora se levanta e, com passos tranquilos e leves, aproxima-se da lareira. Ela pega uma pequena vassoura, feita de galhos secos, amarrados com barbante, e começa a varrer em movimentos curtos e precisos, varrendo as cinzas, apenas para garantir que nenhuma brasa tenha escapado. Cada movimento é feito com respeito, quase um ritual, como se houvesse algo sagrado naquele gesto cotidiano. Ela não fala muito, mas sua presença transmite uma sabedoria antiga, como se carregasse dentro de si as estações passadas, as chuvas, os verões e os longos invernos. Você nota um caderno de couro sobre a estante, com páginas feitas à mão, amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, vê desenhos simples de plantas e animais, folhas prensadas, receitas de infusões e histórias anotadas com caligrafia arredondada. Há até versos soltos, pequenas orações para a colheita, bênçãos para noites difíceis, poemas sobre a passagem do tempo e a beleza da vida simples. A luz das velas vai diminuindo, as chamas dançando. A casa respira lentamente, como um ser vivo adormecendo. Nada se move com pressa, nada precisa ser apressado. Há uma beleza rara em simplesmente estar ali, em paz, no presente, naquele abrigo quente, protegido do mundo lá fora. Sinta essa segurança, essa calma. Você se recosta, sentindo o banco ranger de novo, um pequeno suspiro da madeira. O calor da lareira chega como um abraço silencioso, suave e constante. A madeira perfumada estala suavemente, lembrando que tudo está vivo, mesmo na quietude mais profunda. E assim, o tempo passa. As horas se alongam como o som de uma nota sustentada, vibrando no ar. E a sua mente, Elion, vai se desprendendo das pressões do hoje. O corpo relaxa, afundando na maciez. A alma silencia. Lá fora, a noite chegou por completo. O vilarejo está mergulhado em sombras suaves, mas não há medo. A escuridão é acolhedora, como o abraço de um cobertor antigo, denso, quente e familiar. Você se levanta lentamente do banco, com movimentos calmos, cada músculo relaxado, e se aproxima da pequena janela de madeira, rústica e sólida. A vidraça, levemente embaçada pelo ar quente da casa, revela uma cena que parece saída de uma pintura. A rua de terra batida lá fora, levemente iluminada por tochas presas em suportes rústicos nas paredes das casas. A fumaça subindo lentamente das chaminés das casas próximas, pequenas colunas etéreas contra o céu. E o céu, agora completamente escuro, um veludo azul marinho, pontilhado por incontáveis estrelas. Uma delas brilha mais intensamente, um ponto de luz que parece piscar apenas para você. Talvez seja apenas imaginação, ou talvez, naquela noite, ela tenha mesmo algo a dizer, uma mensagem silenciosa, apenas para quem sabe ouvir. Você observa por um tempo, imerso na quietude, nenhum som de passos, nenhum ruído mecânico,
Apenas o assobio leve do vento entre as folhas secas das árvores, um murmúrio quase inaudível e o latido distante de um cão que já começa a cochilar na soleira de uma porta qualquer. Um som que se perde no silêncio. Na casa ao lado, você não vê a cena, mas escuta o som, o rangido rítmico da madeira de um berço feito à mão, um canto de ninar em latim antigo, quase murmurado, suave e melancólico, e o leve chocalho pendurado no berço, feito com sementes secas, dentro de um pequeno couro costurado. Um som gentil. Tudo tem cheiro. A noite tem cheiro de cinzas e hortelã selvagem. O interior da casa tem aroma de história, de madeira envelhecida e memórias guardadas. O chão tem a textura das décadas sob seus pés. As paredes, com pequenas rachaduras no reboco de barro, contam mais sobre a passagem do tempo do que qualquer livro. No centro do ambiente, um banquinho baixo serve de altar doméstico. Nele repousa uma vela de cera pura, exalando um perfume doce. Um pequeno crucifixo esculpido à mão, simples e belo, e um ramalhete seco de flores de campo, amarrado com um barbante. Não é ostentação, é devoção simples, silenciosa, um sinal de que aquela casa confia na eternidade das coisas pequenas, na fé que reside na quietude. Você caminha um pouco mais, Elion, não por obrigação, mas porque é bom sentir o chão firme sob seus pés, o ar leve e fresco no rosto, e o silêncio que parece abraçar tudo em volta, uma presença tangível. O caminho agora passa por uma estreita passagem entre duas casas, as paredes de pedra escura, cobertas por trepadeiras adormecidas. Pequenos musgos crescem entre os tijolos, como se tivessem sido plantados ali de propósito, adicionando um verde vibrante. Ao cruzar o beco, você encontra um pequeno riacho, estreito, mas constante. A água escorre como uma linha de seda líquida, contornando as pedras lisas que o tempo modelou em formas perfeitas. Sinta a frescura que ele emana. O som do riacho é tão suave que quase não se ouve, mas basta se aproximar um pouco e você percebe o ritmo, uma canção contínua e paciente da natureza. Você se agacha, molha as mãos na água fresca. Ela é limpa, translúcida, sente-se viva, como se também ela estivesse ali apenas para acalmar. Ao lado do riacho, há um banco de madeira entalhado à mão, as bordas suavizadas pelo uso de tantos anos. E alguém anônimo, deixou ali um pequeno pão embrulhado em linho e um frasco de barro, talvez para quem passar com fome. Um gesto de pura generosidade. Você se senta nesse banco, olha para a água, escuta o som, sente a madeira fria e lisa sob suas mãos e percebe como tudo ali é gesto, tudo ali é doação. Não há câmeras, não há grades, não há pressa. A confiança faz parte da paisagem. Do outro lado do riacho, uma família dorme em uma casa com janelas abertas, confiando na noite. Você vê a sombra dos corpos deitados lado a lado, em esteiras de palha. O pai e a mãe, 2 filhos pequenos, estão tão próximos que se tocam mesmo no sono. A respiração deles forma um ritmo coletivo, como uma música feita de paz. A lua agora está mais alta, um disco prateado no céu, e seu reflexo na água se move de leve. Parece olhar de volta para você, e você sente que poderia viver ali para sempre, porque ali nada é demais, nada é barulhento, nada é urgente. A mente começa a desacelerar. O corpo, quase imóvel, entra num estado de repouso profundo, e por alguns minutos você se esquece de quem é, de onde veio, de para onde vai. Você apenas é, assim como o riacho, como a pedra, como o banco de madeira, como a casa de janela aberta, como a vela que ainda arde em algum canto invisível da noite. Tudo ali está presente, e tudo ali sabe esperar. Você continua sentado naquele banco, Elion, mas agora nem percebe mais o tempo passar. O som do riacho é constante, como uma canção de ninar que a natureza repete há séculos. A água corre sempre, sempre no mesmo ritmo, como se quisesse ensinar ao mundo que
que não é preciso pressa para chegar a algum lugar. As árvores ao redor se inclinam levemente com o vento. O farfalhar das folhas é suave, como se as copas das árvores se cumprimentassem antes de adormecer. Do alto de uma das colinas, uma luz se apaga. A última vela da última janela. Agora o vilarejo está completamente entregue à noite. Você ouve bem ao longe o som de um sino muito pequeno, talvez um sino de vento pendurado numa varanda, balançando com o sopro gelado da madrugada. Ele toca como um sussurro metálico e desaparece no ar. Não há mais movimento, não há vozes, não há pegadas frescas no barro úmido da rua. Tudo está em repouso. Você se recosta no banco, olha para cima. As estrelas ainda estão lá, fiéis e cintilantes. E agora, uma delas cruza o céu devagar, uma linha de luz sutil, como se respeitasse o ritmo daquele mundo, como se soubesse que não deve acordar ninguém. Ao lado do banco, pequenas flores noturnas começam a se abrir, brancas, quase translúcidas. Exalam um perfume suave que mistura mel e capim fresco. Você respira profundamente, sentindo o ar puro, e algo dentro de você se alinha, como se seu coração agora batesse no mesmo compasso da noite. Você fecha os olhos, não para dormir, mas porque o corpo já não sente mais necessidade de olhar. O que importa agora não se vê, se sente. Você sente o chão abaixo de você, sente o sopro do vento na nuca, sente o calor suave do próprio corpo e sente uma presença invisível, algo maior, e como se tudo estivesse certo. A noite te acolhe como um útero, sem exigir, sem perguntar, apenas oferecendo paz. E você entende que ali, naquela vila antiga, sem tempo, sem pressa, sem barulho, você não precisa ser nada além de alguém que respira. E isso já é suficiente. Você ainda está ali sentado, silencioso, presente, mas tudo dentro de você, Elion, já começou a dormir. O corpo está leve, como se flutuasse. Os pensamentos desaceleraram até quase desaparecer. O som do riacho, o perfume das flores, o vento morno da madrugada, tudo se tornou um só tecido invisível que te embala. Ao longe, você escuta um barulho baixo. Não é um alarme, não é um ruído humano. É o som da natureza se preparando para mais algumas horas de silêncio. Talvez seja o bater das asas de uma coruja cruzando o céu, ou o estalar de um galho que caiu solto pelo vento. Talvez o ronco distante de algum animal adormecido num estábulo. Mas nenhum som é abrupto, nada é invasivo. É como se até os ruídos tivessem aprendido a respeitar o sono daquele lugar. A lua começa sua descida lenta atrás das montanhas, e por um instante tudo parece suspenso, como se o mundo tivesse parado para respirar. Uma respiração profunda antes de continuar. Você abre os olhos devagar, as pálpebras pesadas, mas não vê nada além da escuridão tranquila da noite. E essa escuridão não assusta, ela acolhe, ela guarda. Você se levanta com calma, passos lentos, firmes. O corpo está mais leve do que antes, como se o peso dos dias tivesse sido deixado ali, naquele banco, naquele chão, naquele silêncio. A trilha de volta é suave, e cada passo ecoa na sua memória com carinho. O banco, o riacho, a harpa ao longe, a janela entreaberta, as estrelas, tudo permanece, porque o vilarejo agora vive dentro de você. Você volta para a casa de pedra, empurra devagar a porta de madeira, sentindo a textura áspera da madeira antiga. Lá dentro, a brasa da lareira ainda exala calor, uma suave aura de aconchego. A manta de lã está dobrada sobre o banco, esperando por você. O gato dorme no mesmo lugar, enrolado. Você se deita na cama, a almofada com lavanda exala um último perfume, doce e familiar, antes de se dissolver no sonho. Os olhos se fecham suavemente e tudo simplesmente cessa. A noite continua, lenta, doce, profunda, e você dorme, sem medo, sem pressa, sem peso. A manta cobre todo o seu corpo, um abraço quente e protetor. O travesseiro tem o peso ideal, nem alto nem raso demais, e o cheiro da lavanda permanece como uma lembrança,
que se recusa a ir embora, flutuando suavemente. A casa inteira está em silêncio, mas esse silêncio não é ausência de som, é uma presença, é algo que se pode sentir no ar, como se o próprio espaço estivesse em oração, em completa paz. Você ouve, se prestar bastante atenção, o leve estalo da madeira do telhado. Ela se contrai com o frio da madrugada. O som é sutil, quase imperceptível, mas carrega séculos de história. Cada estalo é como um sussurro antigo dizendo: estou aqui, ainda estou aqui. O vento lá fora desliza pelas frestas, não entra, apenas acaricia a casa por fora, como uma mãe tocando o berço de um filho adormecido, com um carinho invisível. Em algum ponto do vilarejo, uma vaca se move no estábulo. Você não a vê, mas o sino preso ao seu pescoço tilinta brevemente, um som metálico e suave. Depois, mais nada. Talvez ela só tenha mudado de lado no feno, buscando a posição perfeita para dormir. O gato respira fundo aos seus pés. Você sente o calor do corpo dele e sua respiração ritmada se mistura à sua, como se ambos tivessem entrado na mesma frequência, no mesmo ritmo de paz. Longe, muito longe, um galo canta pela primeira vez. Não porque o dia chegou, mas porque o tempo começa a virar uma página. A noite ainda reina, mas já pensa em se despedir. E você, Elion, o que segue ali, entre a última vela e a primeira luz do sol, no exato ponto onde os sonhos começam, onde a consciência se dissolve na mais pura quietude. Você não está mais pensando, está apenas sentindo. O travesseiro acomoda perfeitamente o contorno da sua cabeça e a manta aquece sem pesar. Seu corpo começa a desaparecer na cama, como se estivesse se dissolvendo lentamente no conforto, em um mar de maciez. O silêncio da casa não é vazio, ele tem camadas, e conforme você escuta com mais profundidade, percebe pequenos sons, sons que normalmente passariam despercebidos. Um rangido leve da madeira sob a cama, um tique discreto de um candelabro resfriando, o respirar do fogo já quase morto na lareira, que solta uma última faísca, como um suspiro antes de adormecer de vez. Ao longe, você ouve um som curioso. Não sabe dizer se é um sino ou uma corrente batendo suavemente contra a parede de pedra. Talvez os dois, ou talvez seja apenas o vento tocando o mundo com delicadeza. O aroma de terra molhada ainda paira no ar. É como se a própria casa respirasse a natureza. Não existe plástico nem perfume artificial. A madeira tem cheiro de floresta, as mantas de lã lavada com sabão de cinzas, o chão de tempo, o teto de história. Você ouve de forma quase imperceptível o som da sua própria respiração. Está mais profunda agora, mais espaçada, mais leve, e dentro de você tudo começa a desacelerar, como um moinho que gira menos, como a chama que vacila antes de se apagar, como o pensamento que vem e vai, sem pressa, sem força. Você está ali, num estado de escuta profunda, escutando não com os ouvidos, mas com a pele, com o coração, com a alma. E nesse silêncio que parece conter tudo, você percebe que o mundo pode continuar girando lá fora, mas aqui dentro tudo parou e está tudo bem. Há um momento na madrugada em que tudo parece suspenso, nem noite, nem manhã, nem sombra, nem luz. É nesse instante que o silêncio se torna absoluto, não porque tudo cessou, mas porque tudo se entregou. Você está deitado, mas já não sente o peso do corpo. Está leve, como se flutuasse num espaço escuro, porém quente, seguro, tranquilo. Lá fora, a última chama de vela se apagou. Não houve barulho, apenas uma leve dança da fumaça no ar. A casa mergulhou no escuro completo, mas não é um escuro vazio, é um escuro vivo, cheio de pequenas presenças invisíveis. A respiração dos que dormem, o ranger da casa que repousa, o pulsar do seu próprio coração que agora bate, como se estivesse sonhando também. Você escuta um som profundo, talvez vindo da terra. É como se o solo sob a casa respirasse junto com você, como se até os alicerces soubessem que é hora de descansar. O telhado geme suavemente, não em dor,
mas como quem se espreguiça depois de um longo dia e você se dá conta de algo. Esse silêncio não é ausência, é presença pura. É o mundo tal como ele é, sem interferência, sem barulho desnecessário, sem ruído mental, apenas o que é. Você se entrega como quem adormece nos braços do tempo. As palavras agora são raras, os pensamentos como folhas que boiam num lago calmo. Nada te pressiona, nada te apressa. Só existe o agora, esse agora imóvel, silencioso, eterno. Nele você é inteiro e finalmente você começa a dormir. A escuridão tomou conta de tudo, mas não é o tipo de escuridão que assusta. Ela é densa, sim, mas gentil. É como um cobertor que cobre não apenas os olhos, mas a alma. Você está deitado, imóvel, mas sua atenção está desperta. E no mais absoluto silêncio, começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. O tecido da manta roça suavemente contra a sua pele. É uma lã antiga, mas cuidada com zelo. Ela tem o cheiro de quem a teceu, de mãos enrugadas, de sabão artesanal, de vento de campo. Ela aquece sem sufocar, se ajusta ao corpo como se tivesse sido feita, especialmente para ele, para você, Elion. Seu travesseiro cede levemente sob o peso da cabeça. Não há afundamento brusco. É como um ninho, um repouso sagrado, um lugar de retorno. A respiração do gato a liberto continua, agora mais profunda, mais espaçada. O som suave do ar entrando e saindo de seu pequeno corpo se mistura ao seu, como se estivessem em sincronia. Dois seres adormecendo juntos, dois corações se encontrando no silêncio. A lareira se apagou por completo, mas mesmo assim, o calor do fogo antigo ainda se sente no ar. É como se a madeira continuasse lembrando da chama. O cheiro do carvão leve, misturado com a resina das toras, paira na atmosfera. Você inspira e sente a história. Anos, talvez séculos de noites como esta. Pessoas como você, sentadas ou deitadas nesse mesmo chão, ouvindo os mesmos estalos, sentindo os mesmos ventos. A madeira do piso estala muito de leve. Talvez seja o frio da madrugada, ou apenas o tempo caminhando devagar entre as tábuas. Esse som, por menor que seja, traz segurança. É familiar. É um lembrete de que você está protegido entre paredes que já viram muito, guardaram tudo em silêncio. Você vira o rosto levemente para o lado, e o contato do rosto com o tecido da fronha é fresco, limpo, há cheiro de ervas secas, talvez camomila ou sálvia, talvez as duas. E esse perfume parece acalmar os músculos do rosto. A mandíbula relaxa, a testa suaviza, os olhos se fecham mais uma vez, sem esforço. Lá fora as árvores não se movem mais. O vento cessou, e mesmo assim, o som da noite continua, porque o silêncio não é o fim do som, é a presença de algo maior. É quando o mundo sussurra em vez de falar. Você escuta algo novo agora, um som profundo, repetido, talvez uma coruja, ou o eco muito distante de um sino na torre de pedra. Mas não importa o que é, importa o que provoca. Uma sensação de pertencimento, de que tudo o que está ali também é você, e você também é tudo o que está ali. Você não pensa nisso, você apenas sente no fundo do peito, como quem ouve um segredo antigo que nunca foi dito em voz alta. E então mais uma camada de sono se aproxima, mais densa, mais acolhedora, mais definitiva. O tempo já não tem nome. Você não sabe se está há minutos ou horas deitado, mas isso simplesmente não importa. O sono agora é um campo aberto e você está deitado no centro dele, como alguém que se entrega à terra, sabendo que ela o sustenta sem pedir nada em troca. A casa está envolta em um silêncio que já não se ouve. Ele é tão profundo, tão constante, que se torna parte do seu próprio corpo. É como se o mundo tivesse desligado o ruído para permitir que você ouça a si mesmo de verdade. Lá fora, o céu continua estrelado. A lua já passou do centro. Ela começa a sua descida, e com ela, o mundo inteiro se inclina suavemente para o fim da noite. Mas aqui dentro, tudo permanece imóvel, como se você estivesse dentro de uma pintura que respira. Nada se apressa,
Nada se move com violência. Tudo se curva à paz. Você se move levemente na cama. Talvez tenha puxado a manta um pouco mais para cima, ou talvez tenha apenas mudado de lado, buscando o ponto perfeito de conforto. Mas o gesto é lento, quase inconsciente. Seu corpo agora busca conforto de forma instintiva, como uma folha buscando a luz, como a água seguindo o curso do rio. O cheiro do quarto é de noite, não de escuridão, mas de recolhimento. Um perfume de madeira úmida, lã lavada, ervas guardadas em potes de barro e um leve toque de fumo de lareira que permanece como lembrança no ar. Você respira fundo, mas não por esforço. É como se o corpo por si só dissesse: aqui estou e está tudo bem. E nesse momento, você começa a não saber mais o que é pensamento e o que é sonho. As imagens vêm suaves. Uma estrada de terra, uma árvore enorme, um riacho calmo, o rosto de alguém que sorri, talvez alguém que você nem conhece. Mas isso também não importa. Você está atravessando a fronteira, aquela linha fina entre o estar e o sonhar. E não há pressa. Você cruza essa linha como quem mergulha em um lago quente e seguro. As mãos relaxam por completo. As pernas soltam qualquer tensão. A boca se entreabre levemente. O corpo inteiro está em paz. E tudo o que resta é um leve som no fundo da consciência. Talvez o vento, talvez o seu próprio coração, ou talvez o sussurro do mundo dizendo: durma, eu vigio agora. Já não há mais o que pensar, nem o que sentir, nem o que lembrar. Você está inteiro, em paz. O corpo repousa tão profundamente sobre a cama que parece ter se tornado parte dela, como se fosse pedra ou terra molhada, ou madeira antiga que conhece o repouso. Seus olhos estão fechados há muito tempo, mas mesmo por dentro, as imagens desaceleraram. Nada é urgente, nada é claro, tudo é suave. Um som distante, talvez um galo, talvez o barulho de um galho lá fora, mas chega como um eco que não exige resposta. Você o escuta, mas ele passa por você como o vento entre as árvores, sem tocar. A casa inteira respira com você. As paredes, o chão, o teto, tudo está em harmonia com seu ritmo, com sua pausa. O mundo exterior que durante o dia chama, grita, exige, agora cala. Ele não precisa de você agora, e você também não precisa dele. Você está onde deveria estar, no tempo certo, no lugar certo, na posição exata para dormir. A respiração está lenta. Cada inspiração é como se você recebesse a noite, e cada expiração como se entregasse o que já não precisa carregar. Nenhum pensamento consegue mais se formar. Eles vêm, mas se dissolvem antes de se completar, como ondas que se quebram suaves na areia e voltam ao mar. Não há mais perguntas, não há mais direções, só uma sensação de estar sendo embalado por algo maior, por uma força invisível que te segura com cuidado, como braços silenciosos do universo. E então, o último som, o som mais puro, o silêncio total, um silêncio tão profundo que não tem nome, não tem cor, não tem forma, só tem presença. E dentro dele você adormece por inteiro, sem medo, sem pressa. Boa noite, viajante. Que o seu sono continue tão suave quanto essa história, tão calmo quanto o silêncio que agora te envolve. Que ao despertar você leve consigo um pouco dessa paz. Boa noite. Durma bem. Descanse em silêncio.